Faltam menos de 7 mil inscritos para a gente bater a meta de 1 milhão. Por favor, conto muito com você que não está inscrito ainda. Para você que já se inscreveu, que está se inscrevendo, muito obrigado de coração. Para você que ainda não se inscreveu e gosta do conteúdo, pô, é só o meu pedido para você, tá bom? O likezão no vídeo também me ajuda. Nessas épocas, nesse período, nesses momentos de troca de técnicos, o canal fica um pouco monotemático, né? A gente constantemente abastece aqui com informações, muitas vezes até repetidas ou recuperando algumas informações até que já foram ditas para a galera que está se ligando agora, para a audiência rotativa. Mas não tem muito o que fazer, porque realmente a cada hora que passa, a cada turno que passa, a gente tem uma novidade, um processo que avança um pouquinho, de outro que começou há mais tempo. Então, peço até desculpas, né, para quem gostaria de um conteúdo mais variado, porque nesse momento a gente vai pela relevância, né, e o Corinthians está sem treinador. Provavelmente terá o Rafael Larútia, provavelmente não, com certeza, né, diante do Cruzeiro nesse domingo. Jogo também importante para o Corinthians seguir buscando sair da zona do rebaixamento, mas no meio de tudo isso tem a definição por um novo comandante. E aí a gente precisa falar sobre algumas situações. Já falamos aqui que o Ramon Dias, se não está 100% descartado, está cada vez mais distante e só talvez um insucesso, um fracasso no que o Corinthians está tentando nesse momento possa voltar o clube para tentar de novo o Ramon Dias, porque ele pediu valores até em dólar, não gostou muito desse banho-maria que o Corinthians submeteu o treinador argentino, porque na verdade existe uma preferência. Entre Fábio Carille e Ramon Dias sempre existiu um plano A e um plano B. O Ramon sempre foi o plano B. Fábio Carille ainda é a obsessão do presidente Augusto Melo. Só que agora a gente já tem algumas confirmações. A informação é do repórter Marco Belo, da Rádio Transamérica, de que a proposta já foi feita, já está na mesa. E o Carille já deu o ok. O Paulo Pitombeira, que é o empresário do Fábio Carille, está negociando com o Corinthians há alguns dias. E a proposta está na mesa, é uma proposta que é muito superior, mas muito superior ao que ele recebe no Santos. Bate mais ou menos na casa do que o Antônio Oliveira recebia, e ele recebia, junto de toda a comissão técnica, cerca de R$800 mil. Esses valores eles estão parecidos, e é muito mais do que ele recebe hoje no Santos, que tem outra realidade, outra condição financeira, está na Série B. Então o Corinthians hoje se propõe a pagar para Fábio Carille um valor que chega a quase R$1 milhão para toda a sua comissão técnica, né? E aí a gente sabe, né, que ele vem com 2 auxiliares, tem preparador físico, então tem uma divisão aí que daqui a pouco o líquido para o treinador na casa dos 550, 600 mil reais, às vezes até um pouco mais, né? Dependendo de como ele divide essa pizza, né? Esse bolo, esse valor. Mas enfim, o contrato é que me pega, o contrato é que me chamou a atenção. Segundo o Marco Belo, e talvez até isso esteja em negociação, talvez isso até não esteja confirmado ainda, mas que a ideia seria que Fábio Carille assinasse um contrato até o fim de 2026, final da gestão Augusto Melo. Se ele vai ser candidato à reeleição, se ele vai indicar alguém, não sabemos. O fim desse mandato né, ocorre no final de 2026. E se eu achava que o Ramon Dias não deveria assinar até o fim de 2025, que é muito normal os treinadores fazerem essa exigência para ter uma certa estabilidade, que a gente sabe que no futebol não existe, porque quando o clube quer demitir, demite e paga a multa, se não paga, vira uma dívida, é o modus operandi, e aí o Corinthians estaria envolvido em mais, né, essa situação. Claro que não está proibido do Carille cumprir o contrato, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O Carille só cumprirá esse contrato até o fim de 2026 se ele fizer um trabalho espetacular. Se ele tirar o time dessa zona do rebaixamento e levar para a Libertadores no segundo turno, se ganhar algum grande título esse ano ou ano que vem. Porque senão a gente sabe como funciona. Haverá a troca no comando técnico. É muito tempo. Nenhum treinador dura em média esse período, a não ser o Abel Ferreira, a não ser o Renato Gaúcho no Grêmio, que até está sendo criticado lá, mas tem uma certa estabilidade. É muito difícil o treinador ficar 2 anos e meio. Mas o Mano Menezes fez essa exigência, né, para o Duílio. No encerramento do mandato do Duílio, o Duílio fechou esse contrato com aquela multa estapafúrdia de R$11 milhões que o Corinthians teve que pagar. Inclusive teve que pagar para poder registrar o Antônio Oliveira. E aí teve que pagar uma multa para tirar o Antônio Oliveira do Cuiabá.
Agora pagou uma multa, porque demitiu antes do fim do contrato, e vai ter que pagar uma multa para tirar o Carille do Santos. E essa é a outra questão. Contrato até o fim de 26, salário para toda a comissão na casa de R$1 milhão e a multa de R$2,5 milhões para tirar o Carille do Santos. Eu confesso que a multa eu não acho alta. É estranho falar isso, né? O problema é o pacote todo. Eu não acho alta uma multa de R$2,5 milhões para você tirar um treinador. Isso está dentro de... Porque assim, gente, a gente está falando de um clube que tem uma folha de pagamento de 25 milhões, de 20 milhões, diminuiu um pouco da gestão do Willi para a gestão Augusto, mas continua altíssima. Então, você está falando aí de 10% de uma folha de pagamento, sabe? Claro que o Corinthians está com problemas financeiros, com problema para quitar salários, fundo de garantia, direito de imagem. E aí é um valor imediato, é um valor à vista. O Santos não vai negociar. O Santos já falou que não quer perder o cara. Se não quer perder o cara, só existe uma forma desse contrato ser rompido. Bom, o Carille vai ter que romper ele de forma unilateral e ele só vai fazer isso ou o Carille pagando a multa e depois o Corinthians diluindo isso no salário, ou o próprio Corinthians chegando lá, depositando a multa, e aí o contrato está rompido, não tem muito o que fazer. Se o Carille vai se inviabilizar com o Santos, vai cortar relações, provavelmente. E o Carille tem muito apreço pelo Santos, tá? Eu entrevistei ele algumas vezes, é o time do pai dele, é o time que o pai torcia, e ele disse que só aceitou o Santos na primeira vez, não só aceitou, mas aceitou muito pelo pai. Porque, poxa, o Pelé estava vivo ainda na primeira passagem, então ele conseguiu confraternizar com grandes ídolos do Santos, né? E ele falou que aquilo foi mágico para ele. Estar no clube em que o pai dele acompanhava enquanto garoto, para ele foi a realização de um sonho. Ele volta ao Santos nesse momento, inclusive com um imbróglio lá com o clube japonês, também porque entendia que tinha deixado uma situação lá a ser cumprida, que ele precisava voltar para preencher essa lacuna deixada no Santos. E participa de uma reconstrução e tudo mais. Provavelmente ele estaria se inviabilizando eternamente. Ou por muito tempo. Eterno é muito longo, né? Muito grande, é muito... Nunca... A gente no futebol é uma palavra muito forte. Mas provavelmente, né, sob gestão do Marcelo Teixeira e até pelos próximos gestores, ele iria se inviabilizar. Será que ele quer isso? O fato é que ele já deu o ok. Ele já deu ok para o Corinthians, ele já aceitou a proposta. É claro que ele vai ter que costurar isso. E no futebol, gente, a gente já viu tanta coisa acontecer. Os contratos eles não são cumpridos. E o próprio Carille talvez entenda, e aí é uma leitura, não é uma informação, mas é uma leitura, de que ninguém garante que ele mesmo continue e cumpra o seu contrato com o Santos por parte do Santos. Ninguém garante que o Carille não seja demitido até o fim do contrato. Existe uma crítica muito forte pelo jeito de jogar do Santos, que obviamente está sentindo dificuldades de atuar numa Série B, que é uma competição completamente diferente da Série A. E o Santos, com jogadores de Série A, está tendo dificuldades. O próprio William Bigode falou sobre isso, que eles subestimaram a competitividade da Série B. E, cara, é difícil mesmo. O Santos é líder da Série B, pelo menos por enquanto. Mas existe uma crítica muito forte sobre o futebol jogado, que não é o mais importante, tá? Na minha avaliação. O Santos tem que subir. E aí, nação alvinegra. Hoje vamos falar sobre um momento delicado para o nosso Corinthians. Após a derrota para o Cruzeiro por 3-0 no Mineirão, o meia Rodrigo Garro desabafou sobre a situação difícil que o time está enfrentando. Vamos conferir o que ele disse e como ele está lidando com essa fase complicada. Rodrigo Garro expressou sua frustração após a derrota do Corinthians por 3-0 para o Cruzeiro, neste domingo 7 no Mineirão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Demonstrando sinceridade, o camisa 10 afirmou que faltam palavras para descrever o atual momento do clube, que permanece na zona de rebaixamento. Não tem explicação. A verdade é que estamos passando por um momento difícil, tanto o clube quanto nós em campo. Precisamos levantar a cabeça e seguir em frente. Agora não tenho palavras, porque depois de uma noite como essa, é difícil encontrar o que dizer. Algo não está funcionando e precisamos descobrir o que é, declarou Garro. Ele continuou: neste momento tenho poucas palavras, apenas quero abraçar o grupo. Depois de uma derrota como essa, é complicado. Não quero falar algo do qual me arrependa depois, completou em entrevista à TV Globo. Com gols de Matheus Pereira Barreal e Gabriel Veron, o Cruzeiro afastou a má fase após 2 derrotas consecutivas e, de quebra,
aumentou a crise no clube paulista, que ocupa a 17ª posição com 12 pontos em 15 jogos. A situação do Corinthians está complicada, mas sabemos que momentos difíceis fazem parte da jornada. Vamos continuar apoiando o time e acreditar que dias melhores virão. Deixe nos comentários o que você achou do desabafo do Garro e como você vê a situação atual do Timão.